a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vamos à Rua. Hoje, como primeiro convidado, temos o médico veterinário Ricardo Lobo, que faz parte e exerce a sua profissão no Centro de Recolha Oficial do Alto Minho, em Ponte Lima. Bom dia, Dr. Ricardo. Antes de mais, queria agradecer a sua presença no nosso podcast e abraçar o nosso desafio aqui no primeiro episódio. A primeira questão que lhe queria colocar era quais são as rotinas e como é que é o trabalho no dia-a-dia no Centro de Recolha em Ponte Lima. Bom dia, Inês, obrigado. É uma honra estar aqui e fazer parte já do primeiro desta série de podcasts. Uma rotina num centro de recolha oficial, eu não diria que é uma coisa assim muito interessante ou muito rebuscada. Não, ou muito ativa, ou, quer dizer, muito entusiasmante. As rotinas são isso mesmo, são rotinas, são práticas diárias que estão estabelecidas para que nada falhe, para que não falte atenção a nenhum dos animais. E basicamente essas rotinas são mantidas pelos tratadores. Pelos tratadores e pelo pessoal administrativo. Nós depois fazemos também as rondas diárias, quando lá estamos, e fazemos a visualização dos animais. Os tratadores têm depois também as saídas de recolhas, quando são recolhas de animais urgentes. Recebem as pessoas também a visitar e a dar uma volta pelo estabelecimento para mostrar animais para a adoção. E quando estamos os médicos veterinários, que não estamos lá sempre, é uma rotina depois mais agitada em termos de prática cirúrgica. Portanto, aproveitamos os dias para fazer mais cirurgia, mais esterilizações, mais atenção aos animais, mais cuidados médicos aos veterinários. E basicamente a rotina passa muito por aí. Os tratadores também têm as fases mais livres do dia em que tentam, na medida do possível, juntar animais para os socializar, portanto, fazer algum trabalho também de comportamental com eles, para não estarem sempre isolados nas suas boxes. E a rotina de um centro de recolha passa muito por aqui. Ok. Quantos animais, ou quantos cães neste momento é que têm? Nós temos sempre uma população residente a rondar os 90 cães, que é a nossa capacidade máxima. É muito cão. Sim, é muito cão. Temos sempre essa capacidade máxima, está sempre cheia e temos sempre uma série de pedidos de recolha de animais que estão em lista de espera. Portanto, logo temos um método também rotativo entre todos os municípios que integram o equipamento, e assim que temos vagas, pomos essa rotação a andar e temos sempre já animais que estão nesses municípios à espera para entrar, de maneira que a população raramente desce dos 80 e também não pode passar dos 90, portanto estamos sempre ali. Era essa exatamente a pergunta que eu lhe ia fazer, que é, durante o ano existe alguma época em específico que existe mais afluência de animais no centro? Olha, a afluência é sempre a mesma. Ela depende do número de vagas que nós temos, porque nós estamos praticamente sempre com a capacidade máxima preenchida. Portanto, aqueles animais que nos chegam são sempre os mesmos. Os pedidos de recolha, esses é que às vezes podem aumentar em certas fases do ano. Nós assistimos que normalmente os meses de junho, julho e agosto são sempre meses mais problemáticos, porque são meses não só que as pessoas vão de férias, e portanto existe também aquela questão que é verdadeira e comprovável, que as pessoas vão de férias e também algumas acabam por deixar os seus animais, mas é também uma altura em que há muita movimentação de pessoas, vão de férias, outras que chegam, e há sempre muita agitação também dos próprios animais, e há animais que se perdem nestas movimentações, nestas idas de férias, nas saídas dos donos de férias, ficam sozinhos e acabam por fugir e por se perder. E, portanto, são meses de muita movimentação, são meses onde está provado também que existem mais acidentes de viação e tudo mais. Portanto, toda esta agitação também é transmitida aos animais que acabam de alguma forma de sofrer alguma instabilidade e acabam também por se perder. Aqueles que não estiverem identificados eletronicamente acabam por vir parar ao centro de recolha oficial. Claro. E de que forma é que alguém que eventualmente consiga cruzar-se com um cão, com um gato, e que aparentemente esteja perdido, qual é que é o processo que a pessoa deve tomar até chegar ao centro de recolha? Pronto, uma pessoa sempre que vê um animal que percebe, porque nós temos historicamente também a tradição de deixar o nosso animal ir para a rua dar a sua volta, o que não é bom nem desejável. Mas pronto, uma pessoa que na rua se perceba que um cão que está perdido e que não era ali, deve imediatamente contactar os serviços veterinários do município ou a própria GNR. Uma pessoa que encontrar um cão até que esteja em perigo e que
seja uma situação urgente, deve fazê-lo o mais rapidamente possível. Aquilo que nós não aconselhamos ninguém a fazer é, principalmente crianças, aproximar-se de um animal de rua ou tentar apanhá-lo, porque nunca sabemos qual vai ser a reação do animal. Claro. E a partir do momento em que o animal entra no vosso centro, quais são as etapas que ele deve passar até ser adotado? Pronto, normalmente um animal entra no centro de recolha e é logo avaliado pelos tratadores. Portanto, se eles notarem alguma coisa de urgente que o animal necessita em termos de ajuda clínica, imediatamente é deslocar um médico veterinário. Depois, no dia seguinte, ou quando tiver um médico veterinário no município, quando tiver um médico veterinário no canil, o animal é depois sujeito a um exame clínico de rotina, já foi desparasitado previamente à entrada, externamente e internamente, faz depois um período, que é um período de 15 dias, onde pode ainda vir a ser reclamado ou restituído ao próprio detentor, caso isso aconteça, e a partir desses 15 dias o animal fica a propriedade do centro de recolha oficial. Portanto, e a partir desse momento entra para o lote dos adotáveis, se comportamentalmente ou se em termos de estado de saúde estiver apto para tal. Muitas das vezes os animais precisam de um período maior de adaptação ainda ou de algum tratamento para poderem passar para o lote dos adotáveis. Portanto, e a partir daí depois têm os cuidados normais, as rotinas normais do resto dos animais. E quando alguém tem a intenção de adotar um animal e chega até o centro de recolha, existem características específicas que eles procuram e que exigem que o animal tenha? O perfil do adotante varia muito, não é? Nós temos, por exemplo, o nosso canil está situado em Ponte de Lima, portanto, numa zona mais rural, em Fornelos, em Ponte de Lima. E aparecem-nos muitas pessoas, não é a maioria, mas aparece-nos um adotante típico, que é o adotante entre os 60 e os 75 anos, que são muito engraçados, são pessoas que pretendem um cão para guarda. É a característica, um cão que ladra, que dê sinal, que lhe dê alguma proteção. Essa é uma das características que este perfil de adotante tem. Portanto, um cão que imponha algum respeito, que ladra, que dê sinal. E depois, normalmente, quando temos famílias com crianças, o que procuram é sempre, normalmente, cachorros. Portanto, um cachorro que cresça, que acompanhe o crescimento da criança. Nós, nesta questão da adoção e dos perfis, as pessoas às vezes vêm com expectativas e nós tentamos, de alguma forma, conduzir para que o animal adotado vá de encontro às características da família, do tipo de habitação onde vivem e daquilo que pretendem. Tentamos fazer sempre essa aproximação. Nem sempre é bem sucedida, às vezes há coisas que nos ultrapassam De que forma é que, ou melhor, quais são as características que acompanham um adotante, alguém que adota um animal enquanto dono responsável? Ora bem, isso é um trabalho que nós temos, não é fácil. É um trabalho que nós temos andado a fazer até, principalmente com as crianças. Isto é um trabalho que deve ser encarado com uma continuidade no tempo. Não é uma coisa que se consiga de hoje para amanhã. Aliás, o grande problema de nós termos a enorme quantidade de animais que temos nas ruas desenvolve-se precisamente a partir daquilo que nós culturalmente chamamos a detenção irresponsável. Nós hoje em dia temos, e eu também faço clínica de animais de companhia, eu arriscaria dizer que uma grande parte das pessoas que têm cães não está capacitada para ter cães, não reúne competências pessoais para a detenção de animais de companhia. E nós estamos a falar que uma pessoa, quando assume a intenção de adotar um animal de companhia ou de o comprar, tem que entender que existem uma série já tem que existir um compromisso grande para o resto da vida com o animal. E depois existe uma série de coisas e de rotinas que na família se têm que entender que vão ser diferentes a partir dali. Se nunca tiveram um animal, a partir dali a vida da família, do agregado familiar e da casa vai ser diferente. E nós a partir daí temos que perceber que perfil de pessoa é que estamos a falar. Se estamos a falar
de duas pessoas que são operárias fabris e que trabalham 40 horas com horários complicados e que depois ao fim de semana não têm muito tempo, é muito difícil nós percebermos se vai haver tempo para aquele animal, não é? Se aquele animal vai ficar fechado num canil, naquilo que nós designamos os canis que são anexos às casas, a vida dele vai ser muito pouco diferente da vida que tem no canil, porque vai estar fechado numa box. Se é só para soltar ao domingo e ao fim de semana, vai ser um animal um bocado infeliz e que poderá até vir a desenvolver alguns comportamentos de ansiedade ou até de agressividade por estar muito tempo fechado. O ideal que nós pretendemos sempre que as pessoas tenham é que tenham, primeiro, uma disponibilidade profissional que permita depois dar alguma atenção ao cão, tirá-lo, ter o cão solto na propriedade com propriedade vedada, poder dar longos passeios com o cão, socializar com o cão com outros cães e com outras pessoas, isso será sempre o ponto ideal. E depois, a partir daí, ter uma disponibilidade também económica que permita fazer face aos protocolos preventivos das doenças, estamos a falar de vacinações e desparasitações, e depois fazer face a qualquer doença ou a qualquer acidente que o animal possa ter, que depois implique gastos nos médicos veterinários. Portanto, esta questão de que às vezes se fala de um SNS para os cães ou de ajudas para as pessoas carenciadas, isso é uma mensagem errada que nós estamos a passar às pessoas, porque efetivamente nós mal temos um SNS para as pessoas, é impensável termos um para os cães. E a medicina veterinária é efetivamente uma área que tem custos e gastos. Portanto, tem profissionais especializados a trabalhar, tem material, tem equipamento, tem hospitais e clínicas que custam muito dinheiro a manter. E criar nas pessoas esta ilusão de que, se houver um problema com o animal, alguém virá do Estado ajudar, ou haverá um hospital ou um SNS público, é uma ideia errada, que contribui também para esta desresponsabilização, que está muito na gênese dos processos de abandono e dos processos de negligência que nós assistimos todos diariamente. Portanto, eu diria, à parte da disponibilidade profissional e das competências, obviamente, pessoais que cada um tem, porque nós às vezes temos perfis de adotantes que nunca tiveram um cão. Não sabem o que é que um cão necessita, o que é que o cão precisa, e, portanto, é preciso também haver, da parte da pessoa, competências pessoais para reconhecer no animal características naturais e necessidades naturais. Portanto, além das competências pessoais, as competências profissionais de poder ter algum tempo e alguma liberdade, a disponibilidade financeira também, e acima de tudo, uma motivação que seja forte, não é? Que não seja uma motivação de querer apenas dar um animal à criança porque a criança pediu no Natal, porque normalmente essas adoções por impulso depois trazem outro tipo de problemas. As pessoas têm que acautelar o cão e a adoção e a vida do animal para todas as situações futuras, inclusivamente uma separação, ou inclusivamente uma mudança de casa, um processo de imigração. Todas essas situações têm que estar acauteladas. Aquilo que nós vemos relativamente às vezes é estas adoções impulsivas de oferecer o cão à criança no Natal, acabam por depois, quando chega à Páscoa ou ao verão, ou é por causa do pelo, ou é porque ladra, ou porque não sei o que, já tudo são problemas relativamente ao cão, que não são problemas, são situações normais que deviam estar na lista das expectativas das pessoas e não estão. E é por isso também que nós trabalhamos as crianças. Nós, acima de tudo, trabalhamos as crianças para que elas não façam esta pressão nos pais se os pais não tiverem este tipo de condições asseguradas. Aquilo que eu falo com as crianças, eu crio-lhes um quadro onde lhe apresento vários tipos de cães e vários tipos de casas onde eles têm que viver. Portanto, um apartamento, aquilo que é uma casa. E normalmente até digo, pronto, se os pais vivem num apartamento e se os avós vivem numa casa e se os avós têm um cão, é preferível ficar só com o cão ao fim de semana do que depois ter um cão também no apartamento. E, portanto, trabalhamos muito isto também no sentido de que não sejam as crianças a fazer esta pressão dos pais, porque às vezes os pais chegam a ser mais infantis do que as crianças e acabam também por paixão e por amor aos filhos ceder a estes pedidos. E outras condições que privilegiamos, obviamente, são as condições do alojamento. Portanto, se estamos num apartamento ou se estamos numa casa, o perfil de cão altera-se radicalmente. Temos um cão que não se pode dar, não podemos ter um pastor belga malinois ou um border collie, que são cães de trabalho e cães pastores fechados num apartamento. Há quem
os tenham, mas isso é absolutamente não desejável. E depois temos cães que necessitam mais estímulo e de fazer algum exercício e que precisam de ter a propriedade. Falamos também muitas vezes com este perfil mais idoso que nos aparece no nosso canil e que quer o cão para o sinal, e nós perguntamos se tem a propriedade vedada. E quando nos dizem que não, perguntamos, a segunda pergunta é logo se o cão vai para a correr. E quando nos dizem que o cão vai para a corrente, então nós dizemos, não, porque ele para ir para a corrente em princípio fica aqui connosco no canil, se é para continuar sem movimentos, fica aqui. Algumas pessoas depois nos dizem que alternam isso, pronto, já podemos aceitar. Mas tem muito a ver também, e está muito dependente também com o tipo de casa e com o tipo de alojamento. Portanto, tudo isto no conjunto cria um perfil de adotante ideal e as características ideais para que a adoção se concretize. Nem sempre conseguimos isto, e não quero dizer que só damos cães em adoção com estas condições todas garantidas, até porque nós não vamos aos locais verificar e não estamos dentro das pessoas a perceber se estão a dizer a verdade ou a mentir. Mas pronto, mas a nossa experiência de muitos anos como médicos veterinários também dá-nos algumas ferramentas para perceber, dentro de uma breve entrevista, o perfil de pessoa que temos à nossa frente. Temos muito pouca taxa de devolução de animais. Às vezes acontece, e às vezes acontece por razões efetivamente importantes e que devem ser atendidas, mas não temos uma grande taxa nem de devoluções, nem de denúncias de cães que não estejam a ser bem tratados pelos adotantes. Que bom. Quais achas que são as vantagens e desvantagens na adoção de um cão? De um animal de estimação? Desvantagens eu não encontro, quero dizer. As pessoas, quando decidem adotar um cão, e decidem de livre e espontaneamente ir buscar um cão a um canil, estão a pensar numa situação positiva para o seu agregado familiar, que normalmente têm filhos ou querem um cão de guarda, portanto querem trazer uma vantagem para dentro de casa, acham que o cão que vai ser um motivo de felicidade e de alegria, e portanto vai ser uma mais-valia, porque vai cumprir uma função, e ao mesmo tempo aliam isso a fazerem um ato de altruísmo, de tirar um animal que já saiu da rua, que perdeu os donos anteriores e que agora tem uma vida de confinamento, e portanto pretendem também dar-lhe uma vida melhor. Portanto, nessa perspectiva da adoção, tudo são vantagens, não é? Claro que efetivamente às vezes há coisas que nos podem escapar e que às vezes podem não correr bem, e ninguém está isento desses riscos. Efetivamente são casos muito pontuais e raros. Às vezes temos um animal que se comporta de uma forma que não nos levanta grandes dúvidas no canil, e nós não temos problemas em encaminhá-lo para um tipo de família, um tipo de agregado, e depois revela-se que é um cão ou com demasiada energia, que destrói a casa toda, que faz muito mal, que altera completamente a harmonia familiar, pronto, e isso por vezes pode nos levar a algum tipo de constrangimentos também por parte da família, quando estamos a falar não só de animais adultos, mas acima de tudo de animais de cachorro, que depois crescem com algum tipo de problemas. Às vezes existem até mais garantias num animal que tem a sua personalidade já consolidada, portanto, e acabada. As pessoas querem sempre os cachorros, mas às vezes quando vêm com muitas exigências, nós não podemos garantir que esse cachorro de adulto vá ser isso que a pessoa criou ou que perspectivou que iria ser. Às vezes o que temos é, eu às vezes quando tenho amigos meus que me pedem cães do canil, digo que eles vão ter que ter paciência, que eu acabo por lhes escolher um cão. E normalmente escolho-lhes um cão adulto porque tenho a certeza assim, que está aqui, ou seja, um cão com 4, com 5 anos, às vezes pode não ter a esperança de vida, que vais viver a vida toda com ele, mas o que está aqui é uma garantia, portanto ele não vai mudar, não é um cão que aquilo que é hoje é aquilo que ele vai ser para o resto da vida, e portanto nesse particular os cães adultos já nos dão mais garantias em termos comportamentais. Mas tirando alguma alteração comportamental que um cão possa apresentar depois da adoção, não vejo aqui desvantagens na adoção dos cães. E em relação à adaptação dos cães adultos que estava a falar há pouco,
é fácil, é facilitada? Ou Ora ainda há bem, ali um trabalho a fazer? Isso tudo depende também do cão, não é? E do tipo de vida. Sim, nós temos cães como os que eu disse já com a sua personalidade consolidada, e que nós não conseguimos prever todo o leque comportamental do cão depois ao chegar a casa. Temos histórias, por exemplo, de cães que nos parecem super obedientes e que efetivamente são, e tenho o caso de um que dei para um amigo, um cão super obediente, tranquilo, portanto não é aquele cão que chateia, fica sentado, só se mexe quando eles chamam, portanto super obediente, anda na vida dele. Era o cão perfeito. Quando eles saíam de casa, o cão ia às galinhas. Não, nós não temos galinhas, efetivamente, no centro territorial oficial. E eles tomaram as providências para que o cão não chegasse mais ao galinheiro, mas a primeira vez a verdade é que matou as galinhas todas. Pronto. E depois também descobriram que quando eles não estão em casa, ele tenta sempre dar a volta dele lá fora. Portanto, fica um bocadinho mais ansioso e começa e vai dar a volta, depois acaba por voltar. Portanto, são situações que nós não podemos prever, mas que também se resolvem. Portanto, a questão da volta resolve-se com uma vedação mais efetiva. Às vezes esta questão de ataques às galinhas, neste caso, podem ser outros, não é? Que são coisas que nós no canil não conseguimos prever, e são cães, e é um cão que continua excelente, que as pessoas adoram o cão e está tudo. Às vezes há ligeiras surpresas. As fases de adaptação, há cães que são mais sensíveis, mais digamos que acusam mais as mudanças, mas quando estamos a falar de sair de um sítio onde estão 90 cães e onde se passa a maior tempo do tempo de facto confinado numa jaula, para um ambiente familiar onde toda a gente dá atenção ao cão, onde o cão interage com toda a gente, acho que a adaptação é facílima e super rápida. Normalmente a maior parte das vezes é super rápida. E mantém em contacto com todas as adoções que... Sim, tentamos. Às vezes tentamos ir fazendo alguns contactos. Sim. Temos algumas adoções que são feitas para a Alemanha, através de uma parceria que temos com uma associação que é a Patas e Tino, e desses temos, porque efetivamente elas fazem questão de nos mandar o feedback da segunda vida, digamos, dos animais, e é de facto extraordinário, porque estamos a falar de um nível de proprietários que têm outro tipo de dedicação aos animais. Estamos a falar de animais que já com idosos, cegos, e que tinham uma vida com pouca estimulação no centro de recolha oficial, e que de repente eram animais apáticos, e que de repente vemos fotografias deles na Alemanha a fazerem agility ou coisas que cá é quase impossível pensar que se quer que aquele animal com 8, 9 ou 10 anos seja adotado, quanto mais vê-lo a fazer aquele tipo de coisas. Temos exemplos como a Britney, que não deixava sequer meter uma trela, e hoje temos fotografias dela a ir às compras num carrinho de compras, e portanto são histórias também que nos vêm de lá de incríveis, de verdadeiras segundas vidas que estes animais tiveram. É mesmo, muito bom. Se tivesse que descrever o processo de adoção e a própria adoção em 3 palavras, quais seriam? Ora bem, em 3 palavras, poderíamos escolher aqui muitas, mas para o processo de adoção, a primeira palavra que eu escolheria seria compromisso. Portanto, porque as pessoas aceitem que é um compromisso, efetivamente, que não é uma coisa que decidem hoje e que decidem amanhã, que já não querem mais. Portanto, a primeira adoção, compromisso. A primeira palavra, compromisso. A segunda palavra eu escolheria, sei lá, que as pessoas tivessem também, além do compromisso, as perspectivas balizadas bem do que pretendem, não é? Que não criem expectativas muito irreais, digamos, acerca de um cão, e que percebam que o cão que é um cão, que não é um personagem da Disney que eles idealizaram. Portanto, seria o compromisso, as expectativas, e a terceira palavra, sem dúvida, a felicidade, porque me parece que é um momento que deve ser feliz tanto para o adotante, para a família, para as crianças, que nós testemunhamos isso no momento da adoção, como para o próprio animal que sai do canil e recupera uma segunda vida nova, repleta de felicidade. Portanto, seria
compromisso, expectativas e felicidade. As três palavras. Foram excelentemente bem escolhidas. Então, Ricardo, muito obrigada. Ficamos por aqui hoje. Queria agradecer-lhe em nome da Lenda o facto de estar aqui connosco e de participar no nosso primeiro episódio. Foi muito bom. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigada.